Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vou falar um pouco mais sobre a duração da marmita na geladeira. Então peço que deixe o seu like e se inscreva no meu canal, porque tem muita novidade chegando por aí. Afinal, quanto tempo dura a marmita na geladeira? Olha, geralmente dura em torno de 5 dias, mas depende de muitos fatores diferentes, como por exemplo, o modo de preparo, o frescor dos alimentos utilizados, quantidade de tempero, presença de ingredientes à base de leite, como creme de leite e queijos cremosos, e temperatura média da geladeira. A marmita tradicional brasileira é composta por arroz, feijão e acompanhamentos. Quando feita com temperos frescos, sem exagero e com cuidado, pode durar por até 5 dias. Por outro lado, a atenção deve ser direcionada às carnes vermelhas de frango e suína. Isso porque o tempo de conservação em geladeira é de cerca de 2 a 3 dias no máximo, desde que sejam carnes frescas, bem temperadas e armazenadas em marmitas bem seladas. Eu tenho um método que pode facilitar e muito o seu dia a dia, mas envolve elaborar cardápios com antecedência. A dica para conservar os alimentos é armazenar cada um separadamente. Então vamos supor que o cardápio do dia seguinte seja arroz, feijão, frango grelhado e mandioca frita. A ideia é armazenar o arroz, feijão e o frango em recipientes diferentes. Já a mandioca deve ser frita na hora. Nesse caso, para facilitar, já deixe cozida na geladeira. 4 passos para preservar melhor os alimentos. Primeira dica: sempre utilize alimentos totalmente frescos. Eu acredito que essa primeira dica é a base para você preservar a marmita por mais tempo. Isso porque é algo que todo cozinheiro deveria colocar em prática. Principalmente se você utiliza bastante legumes e verduras, por exemplo, preze por um hortifruti que entregue produtos novos e compre sempre na véspera do preparo. Quando falamos em carnes, então, essa dica faz ainda mais sentido. Procure sempre adquirir carnes em um açougue de confiança. Isso influencia tanto no sabor da comida quanto na durabilidade do alimento. Caso você não tenha em casa os temperos frescos, pode utilizar os desidratados mesmo, pois ajudam a aumentar o tempo de conservação. Segundo passo: escolha os recipientes certos. Se você procurar no mercado, vai se deparar com uma infinidade de embalagens para marmita. As mais comuns são aquelas embalagens de plástico, encontradas em diferentes tamanhos, formatos e repartições. A maioria dessas embalagens consegue sim preservar os alimentos, mas possibilita a liberação de um composto tóxico, conhecido como bisfenol A. E quando aquecida em micro-ondas ou congelada no freezer, libera essa substância no alimento. Sendo assim, a melhor saída mesmo é utilizar os recipientes de vidro para armazenar as porções preservadas, de preferência com fechamento hermético. Esse tipo de recipiente sim consegue ampliar o tempo de conservação e preservar os nutrientes dos alimentos. Evite misturar todos os alimentos. A mistura dos ingredientes já no refrigerador é uma das grandes causas para que o alimento pereça mais rápido. Além disso, facilita o processo de contaminação cruzada, que é quando um alimento bem preservado é contaminado por outro já deteriorado.
Por exemplo, você decide montar uma marmita completa de arroz, feijão e carne vermelha e deixa na geladeira por mais de 5 dias. O arroz e o feijão podem estar conservados. Por outro lado, a carne já passou do ponto e provavelmente vai contaminar o restante logo logo. Nesse caso, a minha dica é que você utilize recipientes que ofereçam repartições, pois facilita na hora de armazenar e evita esse problema. Truque para saladas mais frescas. Sabe quando você descarta o pote de vidro de palmito, por exemplo? Sabia que você pode reutilizar esse recipiente e criar uma deliciosa e refrescante salada no pote? Isso mesmo! A preservação das folhas na geladeira pode chegar até 5 dias, mas você deve seguir uma ordem para que os ingredientes se autopreservem dentro do pote. Funciona assim. A primeira coisa é esterilizar o pote de vidro com água quente. Na primeira camada, coloque o molho de sua preferência no fundo do pote. Na segunda camada, adicione os vegetais resistentes ao molho, como cenoura, pimentão, beterraba. Na terceira camada, acrescente os ingredientes que possuem maior teor de água, como o tomate e o pepino. Na quarta camada, coloque os ingredientes em conserva, caso vá utilizar, como por exemplo, o palmito, tomate seco e azeitonas. Por último, acomode as folhas variadas. Esse truque preserva muito o frescor dos alimentos e facilita muito o seu dia a dia. Além disso, é uma dica ideal para a venda. Como você pôde perceber, é possível aumentar ainda mais o tempo de conservação da marmita. Basta tomar os cuidados básicos e ter um planejamento eficiente. Espero muito que você tenha gostado das minhas dicas. Compartilhe este vídeo para ajudar outras pessoas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!